programa de hoje vai falar sobre a cidade onde tudo é grande. Estamos em Itu, a 100 quilômetros da capital paulista, que oferece lazer, história, boa culinária e atividades para quem quer se divertir fora de São Paulo. Quando se fala em Itu, a primeira imagem que vem à cabeça são os objetos gigantes que fizeram a fama na cidade. Mas quem pensa que por aqui só se pode ver o orelhão ou o semáforo engana-se. Esta cidade, com quase 153 mil habitantes, oferece atrações históricas, passeios em fazendas, parques e uma excelente culinária. Apesar da imagem do exagero, que é bastante interessante, um diferencial, Itu tem atrativos histórico-culturais únicos, né? A gente tem o berço da República e as igrejas são um patrimônio reconhecido do Estado. Nós somos a oitava cidade mais antiga do estado de São Paulo e hoje nós estamos uma das primeiras e principais cidades do Brasil em indutor de turismo. Então nós temos vários atrativos turísticos que atraem o turista vindo para a cidade. Nós temos os turistas religiosos, aqueles que vêm atrás da nossa história, tem aqueles que vêm atrás das nossas fazendas históricas, nós temos 34 fazendas históricas aqui em Itu, nós temos os nossos parques ambientais. Vamos começar nosso passeio pelo centro da cidade, onde está um dos atrativos que mais chama a atenção aqui na região, o Orelhão de Itu, responsável pela fama da cidade onde tudo é grande. O título foi conseguido graças ao humorista Simplício, que tinha um quadro no programa A Praça da Alegria, na extinta TV Tupi. A partir daí, Itu ganhou força no turismo. O Orelhão foi cedido pelo ex-ministro das Comunicações Higino Corsetti e instalado pela Telesp em 1973 na Praça da Matriz. Hoje, o velho Orelhão atrai muitos turistas aqui em Itu. E aqui na Praça da Matriz, pertinho do Orelhão, que está o outro exagero de Itu, o semáforo gigante. Ele foi criado na década de 70, passou por reforma nos anos 80 e funciona até hoje. E uma curiosidade, o semáforo funciona mesmo como sinalização de trânsito e deve ser respeitado por motoristas e pedestres. E se você quiser levar uma lembrança da cidade, é só dar uma passadinha nas várias lojas de souvenirs aqui do centro. Tudo aqui é grande, dá uma olhada. O marco da fundação da cidade foi a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Candelária, onde hoje funciona a Igreja do Bom Jesus, que está aqui atrás de nós. Em 1657, Itu foi levado à categoria de vila e por mais de 100 anos, Itu não passou de um povoado com pouco mais de 100 casas. Em 1760, Itu se firma como um entreposto de comércio na rota entre o sul do Brasil e as regiões mineradoras de Mato Grosso e Goiás. A partir de 1777, a vila de Itu cresceu por causa dos negócios de exportação de açúcar para a Europa. Cada vez mais escravos vindos da Europa começaram a trabalhar nos engenhos da região. Em 1842, a vila de Itu foi elevada à categoria de cidade. Nessa época, já tinha 800 casas. Em 1860, com a crise no mercado internacional do açúcar, políticos e fazendeiros ituanos entraram em conflito com o governo imperial brasileiro. Em 1873 foi realizada a primeira convenção republicana do país. Itu também é conhecida como o berço da República, porque aqui foi criado o Partido Republicano Paulista. Aos poucos, a cana-de-açúcar foi substituída pelo café e a partir de 1950, novas indústrias se instalaram na cidade. O Velho Centro é a maior e mais importante herança cultural dos tempos da colônia. E agora nós vamos conhecer alguns atrativos daqui. Esta é a Igreja do Bom Jesus, inaugurada em 1765. Teve como construtor Padre Manuel da Costa Aranha e seguiu o estilo barroco.
essa é a Igreja do Carmo, inaugurada em 1782. Aqui já existiu um convento e um seminário. É a única igreja da região que conserva a fachada em estilo barroco. E nós estamos na Praça Dom Pedro I e esse é o Cruzeiro de São Francisco, erguido por Frei Antônio de Pádua. É a única memória que resta do conjunto arquitetônico que aqui existia. Neste local ficavam as igrejas e o convento que pertencia à Ordem Franciscana. É a única lembrança que resta deste período, porque em 1907 um incêndio criminoso destruiu os prédios. E nós continuamos no Centro Histórico e vamos saber agora como era Itu do século XIX. A cidade era bem desenvolvida porque os ciclos da cana-de-açúcar e do café trouxeram bastante desenvolvimento aqui para a região. E este prédio é o Mercado Municipal de Itu, erguido em 1886 e inaugurado em 1905. O projeto é do escritório de Ramos de Azevedo, o mesmo que construiu o Teatro Municipal de São Paulo e outras importantes obras do estado. O mercado conta com espaços livres que constituem pequenas praças. No próximo bloco, você vai conhecer mais atrações de Itu. A gente volta já. Itu possui 3 museus abertos ao público. Nós estamos no Museu Republicano Convenção de Itu, inaugurado em 1923 como extensão do Museu Paulista da USP. E o sobrado onde está instalado o museu abrigou a Convenção de Itu, reunião histórica que resultou na fundação do Partido Republicano Paulista. O acervo do Museu Republicano é formado principalmente por objetos tridimensionais, documentação textual e iconográfica e por uma biblioteca. Por ser um museu da USP, né, extensão do Museu Paulista, ele tem algumas outras atividades também? Ele procura atender a problemática da universidade, que é educação, extensão e pesquisa. Então, ele é aberto para vários tipos de públicos, desde os pesquisadores, que vêm à biblioteca e arquivo, e aqueles que vêm visitar o espaço expositivo. Então, ele procura atender tanto as oficinas educativas para crianças, adultos, e também as palestras e cursos de extensão que são oferecidos no nosso auditório. E agora nós vamos conhecer o Museu da Energia, uma boa pedida para adultos e crianças. O acervo do museu é dedicado a contar a história do uso doméstico da eletricidade. Nós temos 2 pisos. No piso de baixo nós temos exposições itinerantes ou de curta duração, mas também temos uma exposição permanente. E no piso de cima é a nossa exposição de longa duração com a temática da energia. E as pessoas que vêm aqui, o que elas aprendem sobre energia? Bom, o nosso museu ele vai falar bastante da energia no cotidiano, então muito eletrodoméstico, do dia a dia, muita proximidade com o que as pessoas têm. Então, por exemplo, vem o pessoal de mais idade aqui, que basicamente usou quase tudo que a gente tem no acervo. Desse tempo que você está aqui, o que as pessoas mais acham interessante aqui no museu? A proximidade com o acervo, que quando eles chegam em museu, eles acham que eles não vão conhecer nada, que vai ser uma coisa muito distante. Então, quando eles chegam e veem que o nosso acervo permite uma proximidade, algo que eles já têm em casa, que eles estão acostumados, eles gostam bastante. Vamos mostrar agora o Espaço Cultural Almeida Júnior, local para exposições temporárias e atividades culturais. O sobrado foi inaugurado em 1858 para ser a residência do Barão de Itu e passou a ser um espaço de cultura em 1989. A denominação Espaço Almeida Júnior é uma homenagem a um pintor muito famoso no século XIX e que é ituano, que é o Almeida Júnior. Foi o primeiro pintor a introduzir em suas obras cenas do dia a dia do interior. E ele é muito cultuado na cidade, né? Além de ser
um pintor respeitado em termos nacionais, ele é muito cultuado pelos ituanos. Qual a importância histórica deste local, deste sobrado? Esse prédio ele está localizado na área mais antiga da cidade. Diz a tradição que aqui residiam os irmãos Leme, na época áurea das Monções, e sobre a casa primitiva foi edificado este sobrado pelo Barão de Itu, que é uma figura muito conhecida na história da cidade. Professor, que atividades acontecem aqui no espaço? O espaço apresenta exposições, palestras, oficinas culturais e concertos, recitais de música de câmara, piano e pequenos grupos. Nós estamos agora no Espaço Fábrica, um local para exposições temporárias e eventos. Aqui em 1869 funcionou a Fábrica São Luís, a primeira empresa de tecidos movida a vapor do estado de São Paulo. Depois de mais de um século de funcionamento, a empresa encerrou suas atividades na década de 80. Essa fábrica teve algumas peculiaridades, né? Aponte para mim algumas delas. Interessante foi por que ela foi construída em Itu. Com o final da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, começou a sobrar algodão no Brasil e faltar tecido. Empresários brasileiros, fazendeiros, perceberam, temos que ter uma indústria para escoar nossa produção e para produzir o tecido. Isso é um aspecto. O segundo aspecto muito interessante, a mão de obra utilizada na lavoura era masculina e sobrava mão de obra feminina. Então a Fábrica São Luís ela foi focada quase que toda a sua produção em mão de obra feminina. Por isso que teve, além do uso da mão de obra feminina, teve que dar uma série de estruturas para a mulher, como creche, ensino para as crianças, tem todo um trabalho social que acompanhava a indústria. O que acontece aqui? Para que esse espaço, em que esse espaço é utilizado? Bom, esse espaço hoje é utilizado para eventos, que nós fazemos aqui eventos de noiva principalmente, fazemos congressos, então esse espaço aqui é muito útil nesse sentido. A gente vai aprendendo a gostar de história quando vai estudando, vai no dia a dia de um edifício como esse. E a gente vai percebendo como é importante você preservar o patrimônio. Porque o que teve de gente que passou, gente que trabalhou, só para você ter uma ideia, quem vinha visitar aqui era Dom Pedro II. Não é a troco de nada, então tem história e o Brasil precisa aprender a preservar a história. Deixamos para o final deste bloco uma dica diferente para você. Estamos no Parque do Varvito, monumento geológico inaugurado em 1995 e tombado pelo Condé Infante. O Varvito é uma rocha sedimentar que foi formada num espaço, numa era glacial de 280 a 300 milhões de anos atrás. O que era esse espaço antes de se tornar um parque? Era uma área, sempre foi uma área de lazer para a população, apesar de ser uma floresta, né? Era uma floresta diferente porque tinha a formação de varvito e tinha alguns lagos, porque o varvito é uma rocha muito porosa. Quando eles perceberam que essa rocha era porosa, que se secava rapidamente quando é molhada, eles levaram pedaços dessa rocha para o centro de Itu para fazer um calçamento de uma rua. A partir desse momento, todo mundo quis. E aí, por conta da extração, esse espaço ficou meio perdido, o lazer ficou de lado. Os cientistas fizeram uns estudos aprofundados sobre a formação química da rocha e descobriram que isso era uma prova de uma era glacial. Então, foi feito um pedido para o governo para preservar essa área. E aí, com esse tombamento, então não podia mais extrair varvito. Esse parque é usado para fins educacionais agora, né? O que essas escolas aprendem? O que as crianças podem aprender aqui? Eles aprendem sobre a era glacial, a formação do planeta, preservação ambiental, tipo de mata,
Fala bastante de geologia, biologia, bioma. Outro atrativo bastante interessante aqui do parque é a Gruta da Lágrima do Tempo. Ela recebe esse nome por causa da formação de água nas paredes que dão a impressão de lágrimas. No próximo bloco, você confere passeios a fazendas e uma cavalgada na lua cheia. Não saia daí! Itu também é forte no turismo rural. A cidade oferece aos visitantes diferentes tipos de visitas a fazendas. É aquela possibilidade, né, de estar vendo fazendas antigas, atividades de lazer com cavalos, caminhadas, sabe? Quando a gente reúne tudo que o lazer exige, né? Diversão, divertimento e conhecimento. Muitas fazendas encontram-se aqui na Estrada Parque. A SP-312 também é conhecida como Rodovia dos Romeiros. É considerada um marco na implantação da malha rodoviária paulista. É considerada a rodovia dos Romeiros, né, por causa da história de Pirapora do Bom Jesus, onde encontraram uma imagem de Jesus boiando no rio Tietê. E daí, por causa dessa imagem, vários milagres foram atribuídos a ela. Daí ela se transformou em Estrada dos Romeiros, no qual o pessoal vem para pagar a promessa. Quais são as características? O que a gente encontra nessa estrada? Alguns fragmentos da Mata Atlântica, né, os remanescentes ainda da Mata Atlântica, bem diversificado a fauna, a flora, alguns campings, algumas fazendas de turismo. A beleza da Estrada Parque contrasta com um cenário não muito agradável de se ver. Como ela é toda margeada pelo rio Tietê, a gente percebe bem o descaso com o meio ambiente. Porque a gente percebe ainda que o rio Tietê é poluído ainda nesse trecho, né? Ele ainda é poluído, mas a partir da cidade de Itu que começa a ter uma boa diversidade de peixes no rio. E uma das paradas que você pode fazer aqui na Estrada Parque é a Fazenda do Chocolate. O verdadeiro nome dessa propriedade é Fazenda da Serra e foi fundada pelos bandeirantes há mais ou menos 400 anos. Está às margens do rio Tietê. Ela passou pelos diversos períodos da economia brasileira e a última foi o período do café. A fazenda teve escravos, teve também a colonização italiana e nós mostramos um pouco dessa história aqui na fazenda através dos passeios que nós oferecemos aqui. Um deles é o passeio à Casa do Caipira, guiado pelo compadre Timóteo. E tem um passeio muito legal também, que é o passeio a cavalo, que nós temos aqui, que é pelas antigas trilhas do café, que eram usadas para escoar o café até o centro da fazenda. A fazenda produz café, mel, bolachas, sorvetes, doces e chocolates. As áreas para os visitantes são bem diversas. Você pode ir até o Parque Central e apreciar várias espécies da fauna e flora brasileiras. Há muitos animais por aqui, que o visitante pode alimentar pôneis, vacas, cabras, alpacas e aves ornamentais. As crianças se divertem com o passeio de pônei e a charrete em volta do lago. Para quem gosta de cavalgada, pode fazer a trilha de 4 km, com duração de 1 hora. E nós estamos agora na Fazenda Santo Antônio da Bela Vista, que também abre as portas para o turismo rural. Eles têm um projeto chamado do Cafezal ao Cafezinho, onde recebem grupos de turistas e mostram desde a formação das primeiras mudas até as maneiras de se preparar um delicioso café. O que acontece? O que faz aqui? Aqui ele vai tomar sol agora daqui, que nem semana que vem nós pega e vai jogar ele na máquina para limpar, para poder torrar ele. Quanto tempo ele fica secando, Cecília? Nesse tipo aqui, esse café hoje que na roça agora que está seco, fica de uns 4, 5 dias mais ou menos. Você tem que ficar o tempo inteiro aqui olhando o café para mudar a posição do café aqui, né? Tem que ficar o dia inteiro aqui não tem quantia. Quanto mais a gente mexe o café, mais depressa ele vai secar. E as pessoas que vêm, visitam a fazenda, conseguem entender, passam por aqui e aprendem um pouquinho essa questão da torrefação do café. Isso, atende sim o negócio da torrefação. Eu explico direitinho como é que é o processo do café, que aqui é o último processo, né? Torrou, moeu, está pronto para consumir. Aí pronto. Para finalizar, os visitantes passam na cafeteria e apreciam um delicioso cafezinho.
opção interessante são os pesqueiros da região. É uma boa oportunidade para os amantes da pesca esportiva tirar um dia de descanso e praticar o esporte. Como é que vocês trabalham em relação à pesca esportiva? Bom, a pesca esportiva é opção para quem quer só fazer a pescaria, tem as opções de peixe, cada peixe tem o seu preço. E se a pessoa quiser levar o peixe para casa, ela paga uma taxa, que é de acordo com essa tabela de peixe. Então aqui nós temos 10 tanques na parte do pesqueiro, e tem os dois outros pesqueiros, que tem o tancão e tem o tanque de engorda também. Agora, se a pessoa quiser fazer alguma outra atividade, o que vocês oferecem aqui? Aqui nós temos teleférico, tem trenzinhos, passeios de trenzinho 1 e o 2. Temos também carruagem, quadriciclo, toboágua, piscina e tem a dança também. Existe algum ponto que ainda precisa ser melhorado aqui na cidade? Como ponto negativo, a gente pode levantar a poluição do rio, que está na área rural, e isso acaba comprometendo a experiência do turista. Outro problema é a questão da divulgação, da comunicação da cidade. Em função da supervalorização do exagero, eles esquecem de divulgar, né, ou de reforçar a divulgação dos outros atrativos, tanto do turismo rural quanto do turismo de aventura e outras coisas, principalmente histórico-culturais. Pontos positivos, eu acho que é o diferencial do exagero, mas a cidade tem muito mais a apresentar ao turista, fazendo com que seja interessante para crianças, adultos, terceira idade, e a proximidade de São Paulo é um diferencial também. E deixamos para o final do programa uma atividade diferente. Estamos na tradicional cavalgada da Lua Cheia, promovida pela Chácara do Rosário. Quanto tempo você promove a cavalgada da Lua Cheia? Da Lua Cheia está indo para uns 11, 12 anos. Né? A gente faz aqui, fazia numa outra fazenda que a gente arrendava e agora a gente faz nessa propriedade. Como é que é o roteiro? Por onde vocês passam aqui? Nós vamos passando pelo campo, a gente sai, passa pelo meio dos campos, passa no meio de uma matinha, passa por dentro de um lago e depois volta para cá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, viva redimido por ter te deixado essa nova vida aqui na cidade. De tanta saudade eu tenho chorado, aqui tem alguém que me quer. Essa fazenda é uma fazenda de 1756, era um engenho de açúcar, produziu grande parte do açúcar aqui da província de São Paulo, e ela está na família há 7 gerações. Então, cada geração fez uma coisa diferente. Uns trabalharam com engenho, outros produziram café, outros trabalharam com tecidos, e a gente acha que o turismo é uma nova fase. E o programa de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo Caminhos. Até lá!